Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. O tema que me foi proposto é: não falta apóstolos, falta atos de apóstolos. Repitam comigo: não falta apóstolos, falta atos de apóstolos. Diga isso na sua casa para quem está do seu lado, você que está aqui comigo: não falta apóstolos, falta atos de apóstolos. Abre comigo, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Se eu e o Fábio Lira, que estamos pregando pela manhã, tivéssemos combinado, não teria dado tão certo. Ele leu a primeira parte, e agora eu preciso dizer o que acontece depois do que ele falou. É uma obra do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eram assíduos em escutar o ensinamento dos apóstolos, na solidariedade, também na fração do pão e nas orações. Diante dos prodígios e sinais que acompanhavam os apóstolos, um sentido de reverência se apoderou de todos. Os fiéis estavam todos unidos e possuíam tudo em comum, vendiam os seus bens e as suas posses e os repartia segundo a necessidade de cada um. Diariamente acorriam fielmente e unânimes ao templo, em suas casas partiam o pão, compartilhavam a comida com alegria e simplicidade sincera. Louvavam a Deus e todo mundo os estimava, e o Senhor ia incorporando à comunidade todos os que iam abraçando a salvação. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Você que está em casa pode aplaudir também a palavra do Senhor. Irmãos, nós aprendemos nas aulas e nos livros de história que o Brasil foi descoberto no ano de 1500. E é claro que o Brasil já é descoberto com uma vocação de ser terra de Santa Cruz. Já no dia 26 de abril, o Frei Henrique de Coimbra celebra a primeira missa. O Brasil, que é descoberto na vocação da cruz, agora se concretiza na vocação à Eucaristia. Só aí nós já entendemos para que o Brasil foi descoberto. Mas 200 anos depois, começa uma devoção maravilhosa a Nossa Senhora Aparecida, que vai caminhando. Depois o Papa Pio X coroa Nossa Senhora com uma coroa doada pela princesa Isabel em praça pública. E 25 anos depois, o Papa Pio XI declara que Nossa Senhora, Rainha Coroada Aparecida, é a padroeira do Brasil. É claro que o Brasil foi descoberto, ele não foi fundado, mas eu vou usar uma analogia espiritual para você entender. O carisma fundante do Brasil é a cruz, a Eucaristia e a Virgem Maria. Então nós sabemos que todo o carisma tem no mínimo um tripé. O carisma fundante, volta a dizer, eu não sou burro, o Brasil foi descoberto, ele não foi fundado, mas aqui numa analogia profética, a fundação, o carisma fundante do Brasil, a sua essência, a sua vocação é a cruz, a Eucaristia e a Virgem Maria. É por isso que a essência do Brasil é pertencer à fé católica apostólica romana. Isso é vocação e essência. É vocação e essência. 500 anos se passaram. Eu posso dizer hoje que o Brasil é um país privilegiado. Quantas emissoras de TVs católicas nós temos? Várias. Quantas emissoras de rádio católica nós temos? Várias. Quantos sacerdotes e vocações nós temos? Várias.
Alguns que foram despertados a um sacerdócio nacional para guiar ovelhas por um caminho seguro. Alguns estão aqui, vários. Quantos teólogos refinados nós temos no Brasil? Vários. Quantas comunidades de vida e aliança, missões e associações nós temos? Várias. Quantas pastorais, movimentos lindos nós temos? Vários. Quantos ministérios de música, quantos CDs, quantas músicas inspiradas, quantos livros nós temos? Vários. Quantas redes sociais, canal no YouTube, Instagram, Facebook, quantas missões, evangelizações, várias. O Brasil, por vocação, é um país de cruz, Eucaristia, Nossa Senhora. 500 anos se passaram e o Brasil é um celeiro maravilhoso. Tanto é que quando a gente vai pregar fora do Brasil, quem é que está lutando para militar a evangelização fora do Brasil? Os brasileiros. Talvez até foram com o intuito de tentar a vida, de ganhar dinheiro, e chegando lá foram despertados e estão levando pregadores, conduzindo retiro, fazendo lives. O Brasil profeticamente começou a exportar missionários para a Europa, para a África, para a Ásia. O Brasil é um país maravilhoso. O seu carisma fundante é ser terra de Santa Cruz, ser terra de Eucaristia, ser terra de Nossa Senhora. 500 anos se passaram. Há uma evangelização maciça que está sendo espalhada pelo mundo. O país brasileiro é um país maravilhoso. Então eu concluo meu raciocínio dizendo: não falta apóstolos. Se tudo isso que eu falei é real, não falta apóstolos. Até porque na estrutura do apostolado de Jesus Cristo, ele escolheu 12, enviou 72 e testemunhou sua ressurreição para 500. Então soma 12 mais 72 mais 500. De tudo que eu falei até agora nessa introdução, o Brasil tem centenas de milhões de mais pessoas do que o apostolado de Jesus Cristo de 2000 anos atrás. Então eu não posso abrir a minha boca aqui e dizer: está faltando pregador. Não, temos pregador, tem muito, tem muito. O Brasil é um celeiro, é o seu carisma fundante. Não falta apóstolos. Mas a minha pergunta é: se tem tanto apostolado, se a vocação do Brasil é ser um país religioso, por que nós ainda não batizamos essa nação inteira no Espírito Santo? Onde está a falha? E é interessante que no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 14, Jesus diz: então o Evangelho será pregado no mundo inteiro e será o fim. Então eu entendo, na minha limitação intelectual, de que Jesus só vai voltar depois que o Evangelho for pregado no mundo inteiro. Se o Brasil é tudo isso que eu estou falando, se não falta apóstolos, por que o Evangelho ainda não foi pregado no Brasil inteiro? Por que durante a pandemia, que eu fiquei triste, mas passou 2 meses eu fiquei feliz? Porque quando eu olhei o cenário, eu falei: gente, isso aqui é um cenário perfeito para o avivamento. Eu acho que vai ser agora. Só que o efeito foi contrário. Ao invés de promovermos, como Fábio Lina nos trazia, o agrupamento, as pessoas foram se perdendo. Ou seja, ao invés de nós ajuntarmos mais, nós perdemos muitas pessoas durante a pandemia que nunca mais vão se levantar. Isso é uma realidade, eu não sou bobo. Então por que nós ainda não batizamos as pessoas no Espírito Santo? Por que essa terra maravilhosa de Santa Cruz, da Eucaristia de Nossa Senhora, ainda não pregou o Evangelho por cada ponto, por cada fronteira desse país? Por que na pandemia, ao invés de nós nos levantarmos para batizar essa nação, nós ficamos acuados e muitos caíram, voltaram para o vômito? Quantas pessoas caíram em adultério, em pecados sexuais, na escravidão da internet, das séries, da televisão? Quantas? A minha pergunta é: se não falta apóstolos, se o Brasil é tudo isso que eu falei, e eu creio que é, e vocês creem também, onde está o equívoco? Pergunta para quem está do seu lado: se não falta apóstolo, o erro está onde? Pergunta para quem está do seu lado. Você que está na sua casa, vem aqui para mim. Pergunta para quem está do seu lado: se tudo isso que Moisés está falando é real,
Se não falta apóstolos, que é o meu tema, porque parece que não funciona. A resposta está no texto que a gente leu. Porque o Fábio Lira nos trouxe. A gente se agrupa, então o Espírito Santo vem, amém? E depois que ele vem, acontece o quê? A primeira comunidade de apóstolos. E é interessante que na minha Bíblia o texto é contínuo. Não tem tema aqui. O meu é um textão. Mas em duas traduções, o 42 é o início de um tema. E o tema é a primeira comunidade de apóstolos. Deixa na minha ousadia eu reescrever o tema. A essência dos atos pós-Pentecostes. E aqui diz: eles tinham tudo em comum. Eles partiam o pão nas casas. Todo dia eles iam juntos para o templo. Numa outra tradução vai dizer: eles eram um só coração e uma só alma. Os sentimentos deles eram o mesmo. A gente se ama, a gente quer estar junto. Eles vendiam seus bens e via: quem está precisando? Não, eu estou sobrando aqui, eu vou pagar o seu aluguel. Mês que vem, se eu precisar, você paga o meu. O apostolado pós-avivamento, o apostolado pós-Pentecostes, a essência apostólica é: partiam o pão nas casas, ficavam juntos, tinham simplicidade e singeleza de coração, ninguém passava necessidade, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, estudavam junto, choravam junto, beijavam junto, ficavam junto. Eles tinham um modelo de atos que funcionava. E isso é tão sério, mas tão sério, que Tertuliano chegou a dizer que levaram tão a sério que todos olhavam para eles e diziam: vejam como eles se amam. Mas não é necessário Tertuliano falar. Na tradução da minha Bíblia está escrito: todos os estimavam. As pessoas olhavam para ele e diziam: gente, eu quero ser desse troço também. Tem um negócio ali que é pegajoso, que é contagiante. É por isso que Davi já dizia: como é bom e agradável ao Senhor os irmãos viverem unidos. É como o óleo que desce da barba de Arão. Esse era o sentimento, grudava. As pessoas diziam: eu quero ser isso também. Eles se amam, eles ficam juntos, eles estudam, eles estão um na casa do outro, eles se beijam. A ósculo santo, a alegria de estar junto. Eles se amam. Que paixão! E então, quando as pessoas olhavam isso, diziam: uau, uau, esse é o ato do apóstolo que eu quero para mim. E termina o texto dizendo: então, a cada dia o Senhor ajuntava mais e mais daqueles que iam abraçando a salvação. Então, se não falta apóstolos, falta o quê? Atos corretos de apóstolos. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não? Pergunta para quem está na sua casa: você está entendendo? Sacode quem está do seu lado aí e pergunta: você está entendendo ou você não está entendendo? Está entendendo? E aqui você vai me desculpar, mas se depois de Pentecostes, Lucas, que escreve os Atos dos Apóstolos, faz questão de contar como é que os atos dos apóstolos eram, significa que a essência de um Pentecostes é essa. Aqui é o protótipo, aqui é o modelo, aqui é o original do que deve ser quem recebeu o Espírito Santo.
Então desculpa, não falta apóstolos, falta atos de apóstolos. Onde estão os atos? Os atos estão aqui. Pati, eu vou ler. Eram assíduos para escutar o ensinamento dos apóstolos. Eles tinham solidariedade. Eles ficavam junto na fração do pão. Eles oravam junto. Era tão profundo o que acontecia no meio deles que produzia reverência. Os irmãos tinham reverência. Estavam todos unidos, possuía tudo em comum, vendiam seus bens, as suas posses, repartiam, ninguém passava necessidade. Eles estavam unânimes no templo, eles estavam nas casas, eles partiam pão, fala do pão mais uma vez, eles compartilhavam a comida com alegria e com simplicidade sincera, e todo mundo olhava dizendo: se ser apóstolo é isso, eu também quero ser. Quando eu orava para essa pregação, o Senhor me dizia: o câncer do apostolado do Brasil é o espírito de divisão. Por que nosso apostolado não funciona? Porque nós não somos irmãos. Não somos, e não somos mesmos. E eu vou dar aqui um exemplo clássico que Deus trouxe no meu coração para ficar claro para nós. Quem me ouve, diga amém. Eu agora me levanto e falo: eu sou Moisés Rocha, amém? A verdade agora é que Deus quer de nós blusa preta. E é claro que eu sou influente. Eu vou arrumar 1 milhão de seguidores que diz: ninguém nesse mundo presta, só quem usa a blusa preta. Eu aprendi com Moisés, ele é o cara da verdade. É o exemplo que veio no meu coração, tá? O assunto aqui não é veste, só para você entender. Aí se levanta uma outra fala e fala: Deus está nos dando um carisma. A vontade de Deus é blusa vermelha. E levanta 1 milhão de seguidores, blusa vermelha. Só que as pessoas começam a perguntar: eu uso preto ou eu uso vermelho? Então o vermelho precisa denegrir quem usa blusa preta, para provar que a verdade de Deus é a blusa vermelha. Do lado de cá, quem usa blusa preta começa a ter que denegrir, desfigurar quem usa blusa vermelha para defender. Só tem um detalhe: essa não é a verdade absoluta. Essas são as nossas verdades pessoais, e verdades pessoais não são absolutas. Aí levanta uma terceira pessoa e diz: não, gente, Deus não quer nem blusa preta nem vermelha. Deus deixou muito claro. E a pessoa consegue argumentos teológicos, exegéticos, mensagem de Nossa Senhora, acha até santo dizendo que não é preto nem vermelho. O que Deus quer de nós é camiseta regata, não precisa ter manga. Então a gente começa a brigar, é preto não, é vermelho não, é regata não. O regata fala: esse povo de preto é do inferno. O de preto fala: esse povo do vermelho é um bando de herege. E a gente começa a brigar. Aí chega uma pessoa e fala: Moisés, com quem a verdade está? Aí eu falo: com nenhum dos três. Porque Deus não está preocupado se é preto, vermelho ou regata. Deus só pediu que estivéssemos vestidos e que empenhássemos nossa força em colocar roupa naqueles que estão nus, que são mais importantes do que a cor da roupa. Eu vou repetir, metade não entendeu, eu vou repetir. Enquanto nós estamos brigando se é preto, se é vermelho ou se é regata, o Senhor diz: eu não ditei cor de roupa. Eu só quero que você se vista com a cor que você quiser, e vestindo com a roupa que você quiser, dê a sua vida para vestir os nus. Porque eu me importo mais com quem está nu do que com você que já está com roupa e está brigando pela cor. A cor é relevante, a cor é convicção pessoal, a cor é verdade pessoal. A verdade absoluta é: você tem que estar com uma veste, não interessa qual é. Então usa preta, usa vermelha, usa regata, troca por vestido, faz o que você quiser. Mas o Senhor diz: vista-se e vá vestir quem está despido. Enquanto a gente fica brigando pela cor da camiseta, a gente vai jogar a salvação nossa no espaço, porque o Senhor vai julgar é pela camiseta, não pela cor, e vai nos julgar porque a gente não vestiu os nus, os despidos. Porque a verdade absoluta é pôr roupa nas pessoas, não é a cor da camiseta. Ninguém aplaudiu também.
Como diz o Frei Gilson, se não bater a toalhinha não é Moisés. Tem que dar. Acompanharam meu raciocínio ou não? Aí quando eu olho, esse ano eu estou completando 25 anos de estrada. Quando eu olho para o Brasil, eu vejo que não falta apóstolos, falta atos de apóstolos. Os atos do apóstolo não está escrito assim: eles puxavam o tapete uns dos outros, brigavam pela cor da camiseta. Os que usavam camiseta regata começavam a denegrir na internet, gravando vídeo por aqueles que usavam vermelho, enquanto os vermelhos procuravam seus sacerdotes para dizer como ele aceita pessoas de blusa preta na sua paróquia. Eles tinham ciúme e tinham inveja. Um queria comer o outro. Não é. Aqui diz que tinha tudo em comum, tinha singeleza, tinha pureza, tinha docilidade. Eles se amavam, se beijavam, um só coração, uma só alma, um só sentimento. Quando um chorava, o outro já sabia o que era. Quando um colocava a mão no coração do outro, já chegava diretamente no coração. Ele se conhecia pelo olhar. O seu carro é meu, o seu canal no YouTube é meu, o que eu tenho é seu. Porque eles eram uma grande família. E nesse processo o Espírito Santo ia trabalhando como que um grude. E as pessoas olhavam e diziam: uau, 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 veja como eles se amam, uau, 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 veja que bacana. Depois do Pentecostes ficaram grudadinhos, juntinhos. Eles eram uma família, de unidade, família. E o Senhor falava: é esse tipo de atos de apóstolos que eu quero. Então eu vou juntar a esse povo aqueles que foram abraçando a salvação. Por que o Senhor não junta mais pessoas a nós? Porque Ele não vai fazer com que as pessoas percam a salvação copiando quem está fora dos atos essenciais. Eu estou dizendo então que está errado. Eu estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que não falta atos, não falta apóstolos. Os atos dos apóstolos é o problema no meio de nós. Bate no seu peito e diga: Senhor Jesus, eu quero voltar ao essencial dos atos dos apóstolos. Eu quero voltar ao original. Eu quero, Senhor, voltar. Eu preciso voltar ao original dos atos dos apóstolos. Na nossa casa nós passamos toda a virada de ano rezando as 1000 Ave Marias e na adoração ao Santíssimo. O nosso processo é gratidão pelo ano que termina e já pedir de Deus o que Ele quer para o ano que começa. Esse ano, a mensagem que tiramos de Nossa Senhora dizia que era um ano de dar testemunho público. Interessante que para dar testemunho público ela deu algumas chaves. Levar as pessoas à confissão, pregar o texto como arma nesse tempo, denunciar o pecado, se consagrar ao meu Imaculado Coração, se unir ao Papa. Ela foi pá. Só que teve uma parte que eu preciso citar aqui. Nossa Senhora não disse assim: quando alguém te incomodar, grava um vídeo e rebata ele. Não, Nossa Senhora disse assim, você vai aplaudir depois que eu dizer. Ela disse assim: esforçais para manter a unidade, para que seja quebrado o espírito de divisão na igreja de Pedro. Eu estou dizendo que às vezes para defender convicções pessoais e cor de camiseta, nós estamos dividindo o essencial, que é colocar roupa em nós e vestir os nus. É como um casamento. Esse mês eu completo 18 anos de casado. Como é que uma vida de casal dá certo? Eu não quero ganhar dela, eu quero ganhá-la. Mas para ganhá-la eu preciso perder. Porque se eu quiser ganhar dela, vai perder nós dois. Comunidade é assim, paróquia é assim, missão é assim, grupo de oração é assim. Aí o povo fica bombardeando a gente na internet: você não é profeta, você não vai se manifestar. Eu manifestar o quê? Para caçar briga? Para ficar todo mundo aplaudindo? Deus não me levantou para ficar na internet brigando com ninguém. Deus me levantou para salvar a alma. Eu preciso avivar essa nação. Eu prefiro calar a minha boca do que provocar a queda de alguém.
Porque o povo da internet quer ver é o pau moer. Você está sabendo o que aconteceu aí? Só você não gravou um vídeo. Eu falei, deve ser porque quem está gravando vídeo não tem nada para fazer. Porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu quero ver alguém gravando vídeo dizendo, gente, vamos parar de brigar, vamos orar. Então eu volto. Nossa Senhora de 2021 é um ano do testemunho público. Ela não falou testemunhar, vai aí como uma metralhadora e vai dando rajada em todo mundo. Não, não, não. O cristianismo nós não matamos em nome da fé. Nós morremos em nome da fé. Eu não quero matar ninguém para provar que eu estou certo. Eu quero morrer por aquilo que eu acredito. Que seja quebrado na profecia do avivamento 2021 todo espírito maligno de divisão entre nós, as comunidades, os fundadores, os pregadores, os movimentos. Em nome de Jesus, terra de Santa Cruz, terra de cruz, de Eucaristia, de Maria, parem de brigar. A cor da camiseta é irrelevante. O Senhor quer que a gente vá vestir os nus. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou você não está entendendo? Pergunta para quem está do outro lado aí, você está entendendo ou não está entendendo? Eu sou profeta. Não é porque eu sou profeta. O carisma da minha comunidade é filho de João Batista. O meu destino você já sabe qual é. Você já sabe quem eu sou. Filho de João Batista. Comia gafanhoto e mel, figura estranha, chamava todo mundo de raça de víbora, aquele tipo homem das cavernas. É isso que é o meu carisma. Agora, profetismo e loucura são coisas diferentes. Então defender a verdade não é começar a lascar com tudo que você vê que te incomoda, não. Dá para conversar? Nosso problema é o quê? Nosso problema é teológico, filosófico, sociológico, é cultural? Qual que é a nossa divergência? Vamos conversar. Vamos conversar, ué. Se você for um pouquinho inteligente, dá para você conversar com um pagão e aprender coisas. Mas a gente quer defender verdades pessoais. E não existe verdade pessoal, só há uma verdade, e a verdade é absoluta. Qual é a verdade absoluta? Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Ele não diz, conhecereis a verdade e brigarão pela verdade. Ele diz que a verdade vai libertar, não é nos dividir. Então, se a verdade está nos dividindo, significa que ninguém de nós que está brigando está com a verdade, porque a verdade liberta. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não passar por mim. A verdade liberta, a verdade cura, a verdade salva, a verdade agrega. Tanto é que João Batista pregava a verdade e foi morto pela verdade. Na liturgia de sexta-feira diz que Herodes ficava totalmente desconcertado quando ouvia ele, porque eu tenho que matar, porque a lei manda que eu tenho que matar. Mas o que ele fala mexe comigo. Eu amo escutar o cara, embora eu tenha que matar ele, eu não tenho o que fazer. E João Batista já está batizando uma porrada de gente por dia. E todo mundo apaixonado pela verdade, porque a verdade liberta. Mas quando a gente começa a achar que a gente é defensor da verdade, ou detentor da verdade, e a gente reduz a verdade absoluta, aleluia, as nossas convicções e verdades secundárias, pessoais, a gente começa a brigar para estar certo. Eu não quero que você brigue para estar certo. Eu quero que você brigue as pessoas que Deus está confiando. Se você tem inimigo, o inimigo é o diabo. A Bíblia fala do demônio 97 vezes de Gênesis, Apocalipse. Nós não temos adversário a não ser o demônio. Se você está vendo que tem alguém caindo, entra na batalha, entra na brecha, se levanta a torre, sentinela, vai, fala, exorta, como diz Jesus, com caridade, fala com ele. Se não deu certo, fala com ele e um testemunha. Se não deu certo, aí procura um superior para tentar resolver. Nós não podemos eliminar as pessoas que Deus já levantou. Nós temos que educá-las, corrigi-las, salvar. Nós estamos perdendo gente boa em nome dessa verdade mentirosa do inferno, por causa do espírito de divisão. Cuide das pessoas, para com isso, para com isso. Fala para quem está do seu lado, para com isso.
Ninguém fala nada também. Fala você que está em casa, pelo menos, para me ajudar. Chama aqui. Fala para quem está do seu lado. Fala, vamos parar de brigar. Qual é a verdade absoluta? A verdade absoluta é que o Senhor nos quer vestindo os nus. Mas a gente está gastando a nossa força brigando pela cor da camiseta. Então, se você separar o Brasil em 3, nós temos um pedaço do Brasil vestido de preto, um pedaço vestido de vermelho, um pedaço de camiseta regata, todo mundo se matando entre si, e uma multidão de gente nu, que não vai ver roupa, porque não consegue na sua nudez olhar para nós e dizer, veja como ele se ama, eu também quero fazer parte daquilo. Um só coração, uma só alma, um só sentimento, pureza, singeleza, partir o pão nas casas, comer com alegria, dividir os bens materiais. Que processo maravilhoso! Isso é o protótipo, a receita, a essência, tudo para a glória de Deus, está tudo perfeito. Eles tinham uma paixão avassaladora, que amor sobrenatural. Volto a dizer, enquanto eu orava, o Senhor me dizia, o câncer do apostolado brasileiro é o espírito de divisão. Vocês sacerdotes confirmam o que eu estou falando? Não? Sim. A nossa evangelização, ela está fragmentada, porque a gente não tem força para salvar ninguém, porque a gente não conseguiu se juntar. E aqui eu não sei se eu posso falar isso, mas eu não estou na profecia do avivamento desde o início. Mas quis Deus que nessa pandemia fosse sem público, do jeito que está aqui, e que o tema fosse essência, para que a gente pudesse chegar no amadurecimento. Porque o Brasil talvez inteiro começou a enxergar a profecia como um evento de fogo, onde uma vez por ano você vai para o evento. Eles não entenderam que era um QG estratégico, um escritório, para pedir e entender as estratégias do que está acontecendo. Não entenderam isso. E por isso que tem essas brigas. Por microfone, por palco, por foto, por agenda, por pegar contato, para postar que cheguei até tal, que eu tenho influência, que eu estou aqui no camarim. Essa parafernália de cor de camiseta. Cor de camiseta. Né? Quis Deus que fosse afunilando, né? Eu não posso falar mais do que isso para não ofender ninguém, mas a gente foi observando que foi sendo peneirado, que foi criando rumo, à medida que as coisas foi chegando hoje nessa essência, nesse grau de maturidade, as pregações, as moções, os temas estão em altíssimo nível. Quis Deus que as coisas fossem caminhando assim, mas a gente foi vendo os irmãos bons se dispersando, as coisas se acontecendo, as pessoas se perdendo nos bastidores das coisas, porque os atos estão inadequados. Bate no seu peito e diz, não falta apóstolo, falta atos de apóstolos. Bata, fala, repete comigo, não falta apóstolos, falta atos de apóstolos. Eu vou citar alguns exemplos aqui, tá bom? Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 22. Senhor, pregamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E o Senhor diz, não vos conheço, afastai-vos de mim, malditos. Espera aí. A gente orou em língua, pregou, curou, libertou, expulsou demônio, teve agenda cheia, viajamos, ficamos fora, demos a vida, comemos mal, dormimos mal, e agora o Senhor diz, sai de perto de mim, onde que eu errei, por favor? E é esse o detalhe que ninguém entende. Nós não seremos julgados por volume de obras, nós seremos julgados por virtudes. Esses apóstolos aqui não precisa ter cura, não precisa ter milagre, não precisa ressuscitar mortos. Esses apóstolos aqui não precisam de sinais. O que funcionava nesse primeiro Pentecostes eram as virtudes dos atos deles. Não era nem eles, eram os atos deles.
Então você pode lançar CD, ter agenda cheia, lançar livro, aparecer na TV, ter cargo na sua paróquia, e o Senhor dizer: não te conheço, sai daqui, malvado. E você diz: aonde que eu errei? Você tinha muito fogo, muito poder, mas não tinha virtudes. E eu não julgo poder, eu julgo virtudes. Então, olhando para Atos 2,42, o que é que eu enxergo? O primeiro apostolado católico, ele é virtuoso. Parte pão na casa, singeleza de coração, um só coração, uma só alma, perdão, partilha, alegria, divisão de bens. Fala para quem está do seu lado, o nome disso é virtudes. Então me explica essa ganância para ser alguém na vida, me explica. Me explica para que você luta tanto, até manipula as coisas para ter cargo em paróquia. E o Senhor dizer: eu não te conheço. Pô, mas eu tive tantas coordenações, só Deus sabe o que eu passei, doente, fazendo tratamento de saúde, e eu não abandonei a minha coordenação. E o Senhor diz: eu não julgo coordenadores, eu julgo pessoas com virtudes. Não confunda unção com virtude. Nem todo mundo que tem poder no microfone tem virtude por trás dele. Não confunda volume. Não confunda volume de obras com virtudes. Brincadeira. Segundo exemplo. Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 35. Assim reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como é que o Brasil vai ser avivado, vai voltar para a essência, vai fazer tudo para a glória de Deus e vai reconhecer que Jesus é o Senhor? Quando nós nos amarmos uns aos outros. Se não voltarmos à primeira comunidade de apóstolos, Jesus nunca vai ser aclamado como Senhor. Fala para quem está do seu lado: se você não parar de brigar, você vai estragar tudo. Fala, gente, fala aí. Fala você que está em casa também. Sim, eu vou repetir. Assim reconhecerão que sois meus discípulos. Como? Como que o Brasil vai dizer: uau, 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 eu quero também isso. Reza em mim. Oh glória, que fogo é esse? Quando a gente tiver fogo, poder soprar no microfone. Não, quando a gente se amar. Muito bom, eu mesmo vou aplaudir. Muito bom, muito bom. Portanto, se eu e Frei Gilson brigar, a gente estraga tudo. Exemplo número 3. Evangelho de São João, capítulo 17. Olha a oração sacerdotal de Jesus. Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Para quê? Para que o mundo creia. Espera aí, tem um detalhe aqui do pai com o filho que talvez você nunca parou para pensar. Jesus falou: eu e o pai somos um. 2 capítulos depois, Jesus falou: quem me vê, vê o Pai. A comunhão dos dois, terrena e divina, é tão profunda que quem olha para um, vê o outro. Há uma configuração de ambos. Então a pessoa tem que olhar para o Padre Rod e falar: nossa, eu vi o Moisés. Por quê? Porque os dois são um. Quando ele fala, fala por nós dois. Quando eu estou num lugar, todo mundo está indo comigo. Por quê? Porque eu e Padre Edmilson somos um. E quando todo mundo vê que nós somos um, quem vê um, vê o outro, então o mundo vai crer em Jesus Cristo. Eu vou ler de novo. Talvez você nunca parou para pensar nisso. João 17. Pai, que eles sejam um como tu e eu somos um. Que eles sejam configurados. Quem olha para um vê o outro. Que haja uma configuração até facial.
E eu posso usar a palavra facial porque no batismo de Jesus, em algumas traduções, o pai da nuvem diz: eu coloco nele a minha afeição, e a afeição é rosto. Então não precisa 5 profetas do avivamento estar num lugar. Precisa um, que quem olhar para um vai ver os outros 4. Por quê? Porque nós somos um. E quando eles verem que nós somos um, então o mundo vai crer. Significa que nós podemos ter uma comunidade com 60 membros, mas eles não são um entre eles. Quando você olha para um, não vê os outros 59. Aí a gente fala, por que a nossa comunidade não funciona? Não falta apóstolo, falta atos de apóstolos. Exemplo número 4. Evangelho de São Mateus, capítulo 12. Porque um reino dividido entre si mesmo já é derrotado por natureza. Nem precisa sair de casa para evangelizar. Se a gente está dividido em si mesmo aqui internamente, nós já saímos de casa condenada ao fracasso. Talvez vocês que pregam que saem em missão sabem do que eu vou falar agora. É como você chegar num evento grande, num ginásio cheio de gente, e você vê que está rolando uma treta entre os servos. Vocês já passaram por isso? O encontro não funciona, as coisas não funcionam, a pregação não entra, e aí está tudo travado, e aí a gente fala com a intercessão, e a intercessão tem o demônio, você fica, vamos descobrir o nome desse demônio agora, e a gente de repente chama a servaiada, tudo na capela, e faz uma oração, todo mundo tem que se perdoar, chorar, porque estava um querendo morder o outro, matar o outro. Quando você sai para fora, o encontro flui. O que estava amarrando aquele encontro? Um reino dividido entre si mesmo já é derrotado por natureza, nem precisa fazer nada, já perderam. Agora traz isso para uma realidade paróquia. O pessoal briga por escala, briga por microfone, briga por horário de missa. Ministro de Eucaristia briga pela missa das 7 para não ir nas 18, porque eu quero a das 9, porque 7... Imagina se a nossa evangelização vai servir para alguém. Imagina as comunidades onde você chega e prega, e você vai tomar café, alguém pergunta, e aí, sua comunidade, quanto tempo tem? O povo lá é muito difícil, que aqui não é fácil não. Está vendo que a mulher ali e aquela ali? Não olha agora não, um que está de azul atrás de você. Nossa formadora. Acabou. Ela acabou de dizer que a comunidade é falida, que um reino dividido entre si mesmo já é derrotado. Estou falando com besteira, gente? Não estou. Né? Aí eu mando você para aquele lugar e vou subir para cantar na missa. Não tem jeito? Existem algumas coisas que eu não entendo e talvez eu nunca vá entender. Você vai pregar numa cidade de 30 mil habitantes, só tem 2 paróquias. Se tem 2 paróquias, então são 2 sacerdotes. Se são 2 sacerdotes, 2 homens, se unirem, salvarão 30 mil pessoas. Mas eles não conseguem se unir, 2 homens. Então um leva você numa paróquia, o povo da outra paróquia não vai, porque é esse que está trazendo, o povo de lá não vem. Aí vem alguém dele para pegar seu contato, para levar para ano que vem sair no outro. Se os 2 juntassem, num final de semana a gente converteria os 30 mil. Mas os 2 não podem juntar, porque um traz primeiro, o outro não quer trazer. Já que você veio para ele, eu não quero, porque se é para a paróquia dele, não é para mim. Que inferno! Bater, deixa eu... Que inferno! Aí a pessoa diz assim, vem profeta, nossa cidade tem maldição de suicídio, tem muito problema sexual, tem muito desvio, muita corrupção, já teve 3 prefeitos impeachmentados, aqui o sistema está complicado. Mas está complicado por causa de 2 pessoas. Que se tivesse atos de apóstolos, um só coração, uma só alma, um só sentimento, singeleza, partilha, partiam pão nas casas, com alegria, papapá, num final de semana a gente avivaria 30 mil pessoas. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou você já morreu? Pergunta aí em casa, está entendendo? Ou já morreu? Vou repetir, um reino dividido entre si mesmo já é derrotado, já acabou. Nem precisa fazer nada, pode ir dormir. A gente já pode ir embora para casa, acabou, já acabou. Se está dividido, já acabou.
Se você está passando necessidade e eu estou com dinheiro, então acabou. Porque aqui diz que eles vendiam tudo e ninguém passava dificuldade. Se a gente está na mesma comunidade e a gente passa dificuldade enquanto o outro está viajando, alguma coisa está errada. Os atos dos apóstolos estão inadequados. Então não falta apóstolos, falta atos corretos. Meu Deus. Próximo exemplo. 1, 2, 3, quarto. É quarto ou quinto? Sei lá. Efésios 4:11. A uns Deus constituiu apóstolos, outros profetas, outros mestres, outros doutores, outros evangelistas. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo e sobre a ação do mesmo Espírito. Então, beleza. Então, um é pé, o outro é mão, o outro é cabeça, o outro é joelho, cada um no seu quadrado, para a edificação do corpo de Cristo, mas ninguém é mais importante que o outro, porque é a ação do mesmo Espírito que botou cada um no seu lugar. Perfeito. Então, para que eu vou querer ser Padre Roger? Não precisa, porque o ministério dele já é meu. Porque quando ele prega bem, a vitória é nossa. Porque ele me representa, porque eu me realizo em você. Nós somos um corpo. A igreja é a mesma, o Espírito é a mesma. Então nós dois juntos, cada um é vitória. Então alguém consegue me explicar ciúme? Alguém consegue me explicar inveja? Alguém consegue me explicar um coordenador que larga uma coordenação e não larga o osso e fica por trás querendo mandar? Alguém consegue me explicar essa desgraça? Alguém consegue me explicar uma pessoa que enquanto está na frente é macho e manda e resolve, faz e acontece, quando acaba a sua função, desaparece, não consegue se manter, porque só ficava vivo enquanto tinha função? Alguém consegue me explicar isso? Aqui diz que um é profeta, o outro é sacerdote, o outro é apóstolo, o outro é evangelista, o outro é mestre, o outro é doutor. Não adianta eu querer ser igual ao outro, porque eu não sou. Eu sou profeta, eu não vou ser evangelista, não vou ser sacerdote, não vou ser mestre, não vou ser doutor, porque nem faculdade eu não fiz. Então Deus chama um para uma coisa, o outro para outro, o outro para outro, mas quem ganha é o corpo de Cristo, que é cheio de membros, e quem pôs cada um no seu lugar é o Espírito. Para que a gente tem que ficar brigando, disputando? Para quê? Eu tenho convicção que o lugar que é meu ninguém tira, porque quem me colocou foi o Espírito. Um é pé, o outro é mão. O corpo de Cristo é assim, e quando o corpo vai, os membros vão juntos. Eu devo ser burro mesmo, não tem lógica. Diga para quem está do seu lado: o seu ministério é meu. E tudo que você faz, eu me realizo. Diga isso para quem está do outro lado. Fala para quem está em casa também: o seu ministério é meu, e tudo aquilo que você faz, eu me realizo em você. Alguém está me ouvindo? Está me entendendo, Stan? Então meu sonho é que você arrebente na música. Que se você arrebentar, eu vou dizer: nós canta para Dedéu. Aí você fala: nós canta? Eu falei: claro. Quando Emanuel canta, canta nós dois. Nós não somos um corpo. Não é o mesmo corpo que é o corpo de Cristo? Quem botou ele cantando, eu pregando, não é o Espírito? Agora não inventa pregar não, que vai ser só encheção de linguiça. Fica no seu lugar. Por isso que quando você vê pregador arriscando cantar, é uma tragédia. E cantor achando que entende alguma coisa. Cada um no seu lugar. Porque pé não pode ser mão, senão vai dar problema. Mas é uma vontade, eu fico louco quando você vai no encontro que o pregador fala: dá um mi aí para mim. O ministério fala: eu estou fazendo o que aqui nessa bagaça? Aí quando a pessoa pergunta: que música que você quer, filho? Eu sou pregador. Você presta atenção no que eu prego. O Espírito que está em mim está em você. Eu sou a mão, você é o pé. Qual é a música que você quer cantar, que nós vamos ministrar junto? Isso valoriza o lugar do cara, porque o ministério do cara é meu e o meu ministério é do cara.
Aí você recebeu um e-mail em fevereiro dizendo: em setembro você vai vir na minha cidade, que música que você quer? Como é que eu vou saber a música que eu quero lá em setembro? Nós estamos em fevereiro. Aí eu falo: eu só quero que você reze, porque se você rezar, na hora Deus vai inspirar a música correta, amém? Não, mas os pregadores que vêm aqui já vêm tudo com as músicas que eles gostam de trabalhar. Eu falo: não, pregador, minha boca. Chamando pregador, minha boca, é isso que dá. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você não está entendendo? Pergunta para quem está atrás. E aí eu concluí essa parte para eu passar para uma segunda no tempo que eu tenho, dizendo que eu fico vendo o Papa Francisco pedindo ecumenismo. Eu fico imaginando como é que nós vamos ser amigo do vizinho se a gente não consegue ser amigo de quem está dentro de casa. Como é que eu vou ser comungante com evangélico? Se os tradicionalistas batem no carismático, o carismático bate no avivalista, o avivalista bate nas mães que oram pelo filho, mãe que ora pelo filho não gosta de quem ora em língua, a gente não consegue amar quem está dentro de casa. Estão tentando ser amigo dos primos, dos vizinhos. Né? Alguém pode me responder? Para a gente poder mandar um e-mail para o Papa e dizer: Papa, a osso, filho. Aqui no Brasil não falta apóstolos. O que falta é Atos 2:42. A gente se amar, se beijar, um só coração, uma só alma, um só sentimento, uma só partilha. A gente vende os bens, tá tudo belezinha. A gente se ama, a gente vai junto, a gente estuda. Um descobre um livro, passa para o outro. Não é um descobre o livro e segura o conteúdo para eu pregar e ninguém saber de onde que tirou isso. Não, só eu ter. Não, a gente espalha, todo mundo lê o mesmo livro, todo mundo conhece a mesma música. Um lança, já passa para o outro e tal. Nós precisamos falar com o Papa, que vai ser muito difícil eu fazer amizade com o pastor se eu não conseguir fazer amizade com a pastoral da minha paróquia. Se eu não sou aceito na outra pastoral, como é que eu vou ser aceito na outra igreja? Alguém está me ouvindo ou não? Dá uma glória a Deus para eu saber que você está vivo aí. Pregar sem público é ruim demais. Muito ruim. Meu Deus. Então eu volto a dizer, só para eu mudar de assunto. Diga comigo: o câncer do apostolado brasileiro é o espírito de divisão. Não falta apóstolos, falta atos de apóstolos. E se você quiser, meu irmão, minha irmã que está em casa, saber qual é o ato de apóstolo que você tem que ter, aqui, depois de Pentecostes, Atos 2:42. Os atos são estes. Fora isso, estamos equivocados. E aqui eu tenho uma pequena linha de raciocínio paralela, que é uma segunda coisa, mas aparentemente não é. Eu estava orando, o Senhor me dizia assim, repete comigo: a intenção é boa, mas a motivação está errada. Diga de novo: a intenção é boa, mas a motivação está errada. O que é que eu estou querendo falar? Quando São Paulo está preso lá em Filipos, e ele escreve a Filipenses capítulo 1, ele diz assim: irmãos, existe no meio de vocês alguns pregando Cristo por inveja. A intenção é boa, pregar. A motivação está errada, é por inveja. Então, além de divisão, nós temos aqui um outro problema: a motivação do nosso apostolado. A ideia é boa, vamos salvar o mundo. A motivação, ficar conhecido, está errada. Se a ideia é boa, mas a motivação foi invertida, não funciona, porque os atos dos apóstolos não pretendem isso. Não pretendem. A ideia é boa, vamos salvar o mundo. A motivação: eu preciso de grana. A motivação está errada. A ideia é boa, vamos avivar o mundo. A motivação: eu preciso fazer contatos, eu preciso ser influente, eu preciso atrair seguidores. A ideia é boa, mas a motivação está errada. E quando a motivação está errada, a gente começa a brigar, porque está todo mundo querendo vender o seu peixe. E aqui tem um testemunho maravilhoso disso aqui. Se a gente continuar lendo, nós vamos chegar em Atos dos Apóstolos capítulo 19. O que vai estar contando lá? A famosa história dos exorcistas judeus. Vocês sabem disso?
Chegaram dois camaradas lá. Eu garanto que eles não eram de Minas Gerais, não tem lógica. Chegaram dois camaradas lá e viu uma pessoa demoniada e falou: com licença. Sai, demônio, em nome do Deus que Paulo prega. O demônio falou: não grita com a gente não. E eles, acho que você não entendeu. Sai, demônio, em nome do Deus que Paulo prega. O demônio falou: senta aí, vamos conversar. O Deus que Paulo prega, a gente sabe quem é. Paulo também nós sabemos quem é. Mas vocês dois, o inferno nunca ouviu falar de vocês. E a Bíblia diz que apanharam, e bem feito que apanharam. Pergunta para quem está do seu lado: onde que está o problema aqui? Eu vou te falar o que Deus falou para mim, e se você confirmar, você aplaude no final para a glória de Deus, tá? O apóstolo começa sendo conhecido no céu. Então o céu apresenta ele para a terra. Onde que está isso? No batismo de Jesus. Este é, viu gente? Este é o meu filho muito amado. Ouvi-o. Quem apresentou Jesus para o mundo foi o Pai. Então você fica conhecido no céu. O céu te apresenta para a terra como um apóstolo dele. E no seu apostolado você fica conhecido no inferno. Eu mesmo aplaudo. Eu vou repetir. Você busca ser conhecido no céu. O céu então te apresenta para a terra dizendo: é ele, levantei, achei o lugar dele e vou usá-lo para minha glória. Então terra, recebe o profeta do avivamento. O profeta do avivamento vai lutando com singeleza de coração, com alegria, um só coração, uma só alma, um só sentimento, vendendo os bens, partilhando, tudo perfeito, os atos corretos, parará, pererê. E quando o apostolado é correto, você que foi conhecido no céu, apresentado pelo céu para a terra, passa a ser conhecido no inferno. A trajetória é essa: céu, terra, inferno. Céu, terra, inferno. O que acontece nos nossos dias? O contrário. Nós queremos ser apresentados para a terra. E à medida que a gente vai lutando para ser exorcistas judeus na terra, o inferno não ouviu falar de nós, porque não foi o céu que nos apresentou. Então nós não somos conhecidos no inferno, nós também não somos conhecidos no céu. Então a gente só lutou para ser conhecido na terra. E esse é o nosso problema atual. Parece que há um problema no meio de nós, num desejo da gente deslanchar o que nós somos, o que nós temos, de ficar conhecido, de abrir campo, de abrir caminho, de estabelecer contato, de pegar cargo, de pegar função. Aqui eu estou falando da senhorinha de 80 anos até eu. Aqui não é um encontro de pregadores, não é um encontro de líderes. O nosso encontro pega toda a nação. Então você que é mãe, você pode entender o que eu estou falando. Você que é pai, você que é avó que olha o seu neto, você que trabalha no hospital, você está entendendo o que eu estou falando. Você que é coordenador de pastoral, você que está no grupo, na paróquia, você que zela pela capelinha, você consegue entender o meu raciocínio. O caminho correto é: eu caminho para o céu me promove na terra, e da terra, fazendo o que Deus quer, eu passo a ser conhecido no inferno. Quando eu pego o caminho contrário, o que acontece é um fracasso missionário e apostólico tremendo. E como é que a gente fica conhecido no céu? Os Atos dos Apóstolos. Eu vou ler para a gente terminar, meu tempo acabou, eu acho. Cadê? Eles eram assíduos nos ensinamentos dos apóstolos, na solidariedade, na fração do pão e nas orações. Uma grande reverência se apoderou de todos. Eles estavam todos unidos. Eles possuíam tudo em comum.
Eles vendiam até os bens e as posses e repartiam, segundo a necessidade de cada um. Diariamente iam fielmente, unânimes, todos. Não é uns foram os outros não. Todos iam para o templo. Também todos iam para as casas, partindo o pão e compartilhando a comida com alegria, com simplicidade sincera. E todos olhavam para eles, segundo a minha tradução, estima, segundo Tertuliano, que dizia: vejam como eles se amam. Gente, que atos lindos, que fruto de Pentecostes maravilhoso. E todos que queriam ser salvos diziam: eu quero andar com eles também. O nome disso é avivamento. E então nós chegamos no céu, e o céu nos apresentou para a terra, e nós passamos a ser conhecidos no inferno. Que Deus nos abençoe muito. E eu queria, nessa moção que foi dada para a minha comunidade, que você não tem a obrigação de viver, é uma verdade pessoal, não é uma verdade absoluta, que esse é o ano do testemunho público. Que você dê testemunho público naquilo que Deus te chama a fazer. E eu, como pregador, como profeta, eu poderia imaginar que o testemunho público é dizer que eu agora vou começar a esbravejar e gritar com tudo que eu estou vendo e botar para moer mesmo. Então nós vamos ficar falando dos nossos padres como se eles fossem o dono do botequim da esquina. Nós vamos começar a falar mal do Papa como se ele fosse o Sozé ali da pipoca. Todo mundo virou uma avacalhação danada e a gente põe para moer. Mas Nossa Senhora diz que o testemunho público que ela quer de nós, de profetas, é unidade para quebrar o espírito de divisão na igreja de Pedro. Que Deus nos abençoe. A pregação acabou. Amém. Glória a Deus.